Vamos lá para mais algumas questões. Nesse caso, estamos estudando questões que envolvem aí vetores, certo? Vamos começar com essa primeira questão aqui, ó. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Vamos lembrar que grandezas vetoriais são aquelas que têm módulo, direção e sentido, enquanto que as escalares são aquelas que têm só apenas o módulo e a unidade. Então a aceleração, ó, ela é vetorial. A velocidade é vetorial, tem módulo, direção e sentido. A força é vetorial. O impulso é vetorial. São todas grandezas vetoriais. O impulso é um tipo de força, então é vetorial. O trabalho é um tipo de energia, é escalar. Então essa daqui A não é, tá certo? Então vamos lembrar que todo tipo de energia, ó, energia, eles são escalares, tá? Escalares. Aqui, ó, tá? Tá registrado. Então, ó, trabalho de novo é escalar. Então, já essa alternativa não é, porque isso aqui é grandezas vetoriais. Só para que vocês saibam, ó, aceleração é vetorial, campo magnético é vetorial, força centrípeta é vetorial, temperatura é escalar, tá? Agora, momento linear é vetorial, campo magnético, vetorial, campo elétrico, vetorial, força vetorial. Portanto, a alternativa C é a correta neste caso. Só para que vocês saibam, quantidade de movimento é vetorial, campo magnético é vetorial, energia é escalar e tempo é escalar, tá? Energia escalar, massa escalar, peso é um tipo de força, então é vetorial, impulso é uma força, vetorial, campo elétrico é vetorial e a velocidade é vetorial, tudo bem? Então esta é a questão 1, proposta aqui para estudo de vetores. A segunda questão, ela traz assim, ó, quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza, bom, olha aqui, ó, 20 metros por segundo. O que é isso daqui, ó? Isso é módulo, ou também chamado intensidade. Horizontal, o que é isso? Isso aqui é direção, tá? Direção. E quando a gente fala para a direita, ó, para a direita, isso é sentido. Então, quando a grandeza tem módulo, direção e sentido, ela é uma grandeza vetorial. Portanto, a alternativa D é a correta. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico, então. Esta questão 3, ela trata do método científico, né? Então, ela diz assim, ó, até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho: para decidir a questão é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de. Então, o método a gente sabe que tem análise de dados, elaboração de hipóteses, coleta de material, planejamento do experimento. Nesse caso, veja bem, aqui ele fala para decidir esta questão, aqui ó, para decidir a questão, né? É importante empregar, olha aqui ó, empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen. Bom, quando a gente parte para a prática, o que nós estamos fazendo? A parte experimental. Nós já temos uma hipótese anterior. Então, nesse caso é o que? Planejamento do experimento. Tá? Nós precisamos planejar um experimento para realizá-lo e comprovar a hipótese, né, que foi colocada. Tudo bem? Vamos à próxima questão então, agora.
Bom, esta questão também é do método científico e diz assim, ó, um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Colocou então 5 ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos em vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu então que essa vitamina desempenha algum papel no crescimento e na manutenção dos pelos. Sobre essa experiência, podemos afirmar: bom, todo experimento científico que é feito nessa área, né, biológica, ele precisa ter um grupo de controle, ou seja, se você tem um grupo de ratos, 5 ratos, que você vai dar algum tipo de medicamento ou restringir algum tipo de vitamina, etc., você tem que ter um outro grupo similar que não passou por essa restrição. Então ele deveria ter, por exemplo, mais 5 ratos que ele não fez nada, para poder comparar, tá? Então neste caso é falta de um grupo de controle. Então o item A, a experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode não ser verdadeira. Bom, ele obedeceu aos princípios, né? Será? Primeiro, ele não teve o cuidado de ter o grupo de controle. Vamos ver se algum item vai atender isso, porque ele não obedeceu aos princípios, que é o grupo de controle. A experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas do método adequadamente. Essa é falsa porque ele não atendeu os grupos de controle. A experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle. Isso é verdadeiro, tá? Então, item C, verdadeiro, pessoal. Tá ok? Então tá joia. Vamos para a próxima. As questões 5, 6 e 7 vão tratar de notação científica e ordem de grandeza. Então, aqui um treino sobre notação, para a gente dar uma relembrada. Isso é muito importante no início da física, a gente fazer essa revisão. Então, coloque as medidas abaixo em notação científica, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com 20 mil horas. Então, regra de notação científica, qual é? Nós devemos correr a vírgula até que à esquerda da vírgula fica o número, que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, a vírgula desse número está aqui, ó, está escondida, né? Então, para onde vai essa vírgula? Ó, está aqui, ó. Ela vai ter que correr até aqui, tá vendo? Ó? Até esse ponto. Por quê? Porque à esquerda vai ficar o número 2. Então, eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a quanto? Então, ó, vamos contar as casas. Entre casas, 1, 2, 3, 4. Então, vezes 10 a quarta horas. Olha lá. Certo? O próximo, 350 kg. A vírgula vai ter que correr até entre o 3 e o 5, porque a esquerda vai ficar 3. Então, 3,5 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 1, 2 casas, elevado a 2. Isso, quilogramas, certo? Tudo bem? Então, ó, meio metro. Então, a vírgula vai ter que correr até aqui, ó, certo? Uma casa para a direita. Então, nesse caso, vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? Ó, como correu para a direita, menos 1. Isso é unidade em metros. E aqui, vai correr, ó, 1, 2, 3, acabou. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui é a mesma coisa, ó. Vai correr 1, 2 apenas. 2,05 vezes 10 a menos 2 metros. Esses zeros à direita não precisam ser colocados, né? Aqui a mesma coisa, ó, 0 à direita não precisa. Então vai ficar uma casa só, 7,5 vezes 10 a menos 1. Isso aqui, metros. Aqui, ó, uma casa para a esquerda, 2,002. E aí, ó, esses zeros à direita não precisa colocar. Daí, vezes 10, como eu pulei uma casa para a esquerda, é a primeira, positivo. Isso, centímetros.
E aqui, ó, uma casa para a esquerda. Então fica 5,1 vezes 10 a primeira quilogramas, certo? Não precisa do zero à direita. Aqui também, ó, não vou precisar desses zeros à direita aqui, ó. Então, aqui já está em notação, 1,5, porém, vezes 10 elevado a quanto? A 0 quilogramas. Por quê? 10 elevado a 0 é 1, vezes 1,5 dá 1,5. Na prática, isso não faz sentido, né? Usar notação científica para um número desse, porque notação científica a gente usa para números muito grandes ou muito pequenos. E agora aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 8,5 vezes 10 elevado à terceira gramas. E este zero depois da vírgula aqui à direita, a gente não precisa colocar. Tá? Vamos à próxima questão. A questão 6 trata de algarismos significativos. Vamos relembrar, então, o que são os algarismos significativos. A definição de algarismo significativo são todos os algarismos corretos de uma medida mais o primeiro duvidoso. Exemplo, se você tem uma régua milimetrada, então até a medida de milímetro ela é correta, é certeza. A fração de milímetro, o décimo de milímetro, já será duvidoso. Mas em medidas prontas, assim como esse exercício traz, é fácil. O último é duvidoso, certo? O último à direita. Os demais são corretos, exceto zeros à esquerda, que nunca são significativos, e zero à direita, que são todos significativos. Então vamos lá. Bom, então temos aqui o primeiro número, né, que é o 0,0008. Então, zeros à esquerda são desprezíveis, certo? Não são significativos. Então, vamos ver aqui, ó. Para cá, ó, despreza. Então, ele tem só o 8 que é significativo. Então, um algarismo significativo. Aqui, ó, correto 1, correto 7, duvidoso sempre é o último. Portanto, os 3 são significativos. Nesse caso, ó, 0 à direita também é significativo. Então, 179,0 centímetros. Se o 0 apareceu, significa que ele é significativo. Veja o caso anterior, não apareceu 0, né? Então, aqui o 0 não era significativo. Portanto, aqui, duvidoso é o 0, correto, 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 4 algarismos significativos, certo? 0,0091, ó, zeros à esquerda são desprezíveis, então eu tenho um algarismo correto, um duvidoso, ou seja, 2 significativos. Neste número, olha só, todos são significativos, né? O último é duvidoso e os demais são corretos, todos corretos, ó, todos. Quantos nós temos? Nós temos 3, 6, 9. 9 algarismos corretos. Faltou esse de cima. O de cima, notação científica. A regra é somente o que está aqui anterior à potência de 10. Então, temos um algarismo. Então, esse aqui tem apenas um algarismo correto, significativo, tá? Aqui embaixo, zeros à direita são significativos, significando que o último é duvidoso, correto, 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 para o 10,00. Então, são 4 significativos. O último aqui, ó, 4 significativos. O 1 do 21,01 é duvidoso, os restantes são corretos. Portanto, 4 algarismos significativos. E aqui, ó, considera somente a parte que não é a potência. Então, aqui nesse caso, temos o que, ó? 2, 4, 6 algarismos significativos, certo? Então, é isso daí, pessoal. Vamos para a questão 7 agora. Neste caso, o comando da questão diz assim: faça os arredondamentos de modo que todos os valores abaixo fiquem com 2 algarismos significativos, ou seja, um duvidoso e um correto, tá? Então, vamos fazer o arredondamento aqui. Na primeira questão, nós temos aqui, ó, 0,00
355. Então, a vírgula vai ter que vir até esta casa. Primeiro eu tenho que colocar em notação, né? Para colocar em algarismos. Então vai ficar assim, ó. Primeiro a vírgula vai correr aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Então vai ficar 3,55 vezes 10 a menos 3 calorias por grama. Porém, agora eu vou arredondar. Quando eu vou arredondar, eu coloco aproximadamente. Aí, ó, regra de arredondamento. Como que nós vamos fazer? Aqui, ó. Nós temos que arredondar só para essas casas, porque aqui vai ficar um duvidoso e um correto. Só que aqui, como é 5, faz esse cara aqui ir para 6, soma 1. Porque a regrinha é 0, 1, 2, 3 e 4, mantém 5, 6, 7, 8 ou 9, eleva a 1. Então a resposta vai ser 3,6 vezes 10 elevado a menos 3 calorias por grama, certo? Bom, e o item B, a vírgula vai ter que correr até aqui, ó, certo? Vou colocar a cor aqui, Excel, então, ó, vai ter que correr até aqui, porque vai ficar um correto, um duvidoso. Então, vai ficar assim, ó, 2,9500 vezes 10 elevado à primeira, porque correu uma casa, gramas por segundo. Porém, tem que aproximar, fazer aproximação. Aqui é na aproximação que a gente vai fazer, ó, vai ter que ficar com duas casas, ó, decimais daqui para cá, certo? O 5 faz o 9 subir para 10, e o de 10 faz isso aqui virar 3, então 3,0. Portanto, vai ser 3,0 vezes 10 elevado à primeira gramas por segundo, correto? O item C, olha só, a vírgula vai para a esquerda também. Então fica 2,65 metros, isso aqui sem arredondamento. Só que agora a gente tem que colocar aproximadamente quanto? Para arredondamento vai ter que tirar esta casa aqui, ó. Vai ter que fazer daqui para lá. Então, ó, o 5 faz o 6 subir. Então fica 2... perdão, faltou vezes 10 aqui, né? Então vamos lá. Aqui, ó, faltou vezes 10, quantas casas pulou? Uma. Então, vezes 10 é a primeira, metros, certo? Agora sim, aproximadamente, vamos lá. Uma casa, uma casa decimal ou dois significativos, correto e duvidoso, né? Então, o 5 faz o 6 e para 7. Então, 2,7 vezes 10 elevado à primeira metros, correto? O próximo, que é 98,5 joules. Então, uma casa também para a esquerda, vai ficar 9,85 vezes 10 elevado à primeira joules. Aproximadamente quanto? O 5 vai fazer o 8 subir para 9, certo? Aqui, ó, porque tem que ficar, o enunciado pede o quê? Ficar com dois algarismos significativos, olha lá, ó. Então, vai ficar um correto e um duvidoso. Então, fica 9,9, porque o 5 faz o 8 subir. Então, vai ficar 9,9 vezes 10 elevado à primeira joule, tá? O próximo que nós temos aqui, olha, 0,04556 newtons. A vírgula vai vir aqui, ó, uma, duas, aqui, ó, entre 4 e 5. Então, vai ficar 4,556 newtons. Desculpa, vezes 10 a menos 2 casas, né, newtons. Isso vai dar aproximadamente quanto? Percebam um detalhe importante, né? Muitas pessoas confundem isso aqui em notação científica. Olha só, desculpa, arredondamento. Aqui eu preciso de duas casas daqui para cá, né? Então tem gente que fala assim, ah, aqui é 6, isso sobe para 6, esse subindo para 6, esse sobe para 5. Isso não é verdadeiro, tá? Na hora que você fazer arredondamento, você só olha o algarismo à direita. Esse aqui, ó, esse é 5. Então ele faz esse cara subir para 6, só isso. Tá? Então vai ficar 4,6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, certo? E por último, o próximo item é assim, ó,
a vírgula está aqui, ela vai ter que vir para cá, uma casa. Então vai ficar 9,98766 gramas por centímetro cúbico. Isso vai ficar aproximadamente quanto? Nesse caso, eu tenho também duas casas, ó. Aqui, ó. Daqui para lá, certo? E aí, olha, aqui vai acontecer algo curioso. Veja só. Esse 8 vai fazer esse 9 subir para 10 e esse 9 vai fazer o 9 aqui subir para 10. Olha só. Então, aqui tinha faltado, né? Vezes 10 elevado a menos 1, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. 10,0 vezes 10 a menos 1 gramas por centímetro cúbico. Só que agora o que eu tenho que fazer? Ele está pedindo só 2 algarismos. Então eu vou ter que correr a vírgula de novo aqui, ó. Certo? Para a esquerda. Então vai ficar o quê? 1,0 vezes 10 a menos 1, que já era. E nessa corrida para a esquerda ficou 10 a primeira. Então vai sobrar 1,0 vezes 10. Aqui, ó, potência de mesma base, soma os expoentes, menos 1 mais 1 dá 0. Resulta, lembrando que sempre tem que colocar aproximadamente aqui. Então, isso dá aproximadamente, eu coloquei lá, vou terminar aqui, ó, 1,0, simplesmente, não precisa vezes 10 elevado a 0, porque é 1, né, gramas por centímetro cúbico. E fim, terminamos esses exercícios, tá? São exercícios de base para que a gente possa entrar na física de fato, né, e compreender bem aí todo o desenrolar da teoria em física. Então, é uma matemática básica aqui para física essa aula, tá bom, gente? Então, um abraço aí, fica com Deus, até a próxima.